Elias Souza, longe do cristianismo, ele experimentou o ocultismo. Eu saí da minha casa por volta de meia-noite, fui para uma encruzilhada e ali eu me ajoelhei e comecei a clamar o nome de Satanás. E eu dizia para ele assim: se você me der fama, me der o sucesso, a minha vida é sua, você pode fazer dela o que você quiser. E tentou buscar na música a felicidade. Porque apesar de estar chegando aonde eu queria, eu não era feliz. Eu não estava conseguindo ser feliz. No programa de hoje, ele vai contar como Jesus o perdoou. Eles sabem que eu faço coisas erradas, mas não, eles começaram a sorrir. É muito emocionante saber como que Jesus nos ama. O Identidade está imperdível e só começando. Boa noite, que bom estar mais uma vez aí na sua companhia. Esse é o Identidade, seu programa de boas conversas. Na Bíblia, lá no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 13, Paulo escreveu, inspirado por Deus, a seguinte mensagem: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Jesus foi fundo só para me resgatar e te resgatar também. Agora você vai conhecer a história de alguém que experimentou na pele o real significado dessas palavras. Acompanhe. Volta do Elias para os braços de Deus parecia impossível por olhares humanos. Desde muito jovem, ele se dedicava a cantar na igreja e a liderar grupos de louvor. No entanto, o sentimento de tristeza e a sensação de que foi abandonado por Cristo o fizeram buscar um preenchimento em sua carreira musical. No rock, o Elias passou a viver os momentos de prazer que queria e passou a buscar a tão sonhada fama. Indo cada vez mais profundo no mundo do rock, ele decidiu fazer um pacto com forças ocultas para conseguir a fama. Foi então que a tristeza voltou e o sucesso não parecia ser alcançado. Elias sentiu que Jesus o queria de volta e, através de um hino de louvor, Cristo venceu. Depois do intervalo, Elias vai contar todos os detalhes sobre essa história de recomeço. Não perca! Já de volta aqui o Identidade, o Elias está pronto para entrar pela nossa porta, a gente vai conversar com ele, mas antes eu quero te falar sobre o site biblia.com.br. Entra lá, acessa o curso Ouvindo a Voz de Deus, esse é o curso mais completo sobre a Bíblia Sagrada. Você vai aprender sobre criação, salvação, principalmente sobre a graça de Jesus Cristo que transformou a vida do Elias, transformou a minha vida, com certeza pode mudar a sua também. Entre em biblia.com.br. Faça de forma grátis, digital, o curso Ouvindo a Voz de Deus. Chegou o momento, então, da gente receber o nosso convidado de hoje. Oi, Elias, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado, boa noite. Elias, vamos conversar sobre a sua história, o seu encontro, diria que talvez até reencontro com Deus, né? Eu acho que tudo começa, o seu afastamento dos caminhos de Deus e a tua imersão no mundo do rock, por conta da busca pela fama, a busca pelo sucesso. O que era fama, o que era sucesso para você naquele período da sua vida? A fama para mim, o sucesso, significava algo que eu gostaria de ter devido a um vazio que eu sentia no meu coração. E na minha mente eu pensava que através da fama e do sucesso eu poderia preencher esse vazio, né? Mesmo muito tempo estando na igreja, fazendo as coisas na igreja, eu sentia esse vazio. Era uma ausência muito grande de algo que eu não sabia o quê. E eu senti que através do sucesso e da fama eu poderia preencher tudo isso. E como era a sua vida espiritual? Porque assim, o seu pai e a sua mãe, eles se separaram, mas o seu pai sempre te criou na igreja. Sim. Você se sentia bem ali na igreja? Como era realmente a tua vida espiritual? Após a separação dos meus pais, eu me sentia assim um pouco abandonado no mundo. Porque meu pai sozinho, para poder criar 4 filhos, não foi fácil para ele, né? E acaba que eu, estando na igreja, eu sentia vontade de estar ali, mas eu não me sentia feliz. Era algo que não me preenchia. E eu comecei a mexer com música muito cedo, né? Com 12, 13 anos, e eu tocava na igreja,
mas o pensamento sempre era um dia atingir o sucesso e fazer fama, né? E o que te fez abandonar tudo, então, e ir para esse mundo? Era realmente essa busca pela felicidade? Era a busca pela felicidade. E eu também gostaria de ter coisas que eu não podia ter naquela época, porque eu era de uma família muito humilde, né? E eu sentia que através da música eu poderia ter recursos financeiros, eu poderia conseguir coisas que eu não conseguia através do meu trabalho, que eu trabalhava com meu pai, né? Na relojoaria com ele, eu era auxiliar dele. E eu não sentia que eu conseguiria alguma coisa na vida com essa profissão. E eu pensei, eu quero atingir o topo, né? Eu quero estar lá em cima. E em 1992, mais ou menos, eu comecei a passar umas fases muito complicadas de conflitos, de questionamentos. E eu comecei a pensar assim, por que eu não consigo nada? Jesus não me ama. Porque se ele me amasse, ele me daria tudo. E nesses pensamentos foi quando eu decidi. Eu pensei, se com Jesus não está dando certo, eu vou tentar ir para o outro lado para ver se dá certo. Você já dava indícios disso para o teu pai, por exemplo, que era cristão, te criava na igreja? Como é que ele reagia a tudo isso? Em momento algum eu dava indícios para ele que isso estava na minha mente. Era algo que era só eu mesmo que sabia, eu não falava isso para ninguém, né? Mas já era algo que eu já vinha planejando há muito tempo e é o que eu queria para a minha vida, né? E você sentia que ele teria uma resistência com isso ou não? Eu sabia que ele teria muita resistência, porque apesar dele estar sozinho criando a gente, desde criancinha ali ele sempre ensinou os caminhos do Senhor. Dava conselho, falava, não saia que não vai dar certo, não abandone Jesus, fique sempre ao lado de Jesus que as coisas vão acontecer. E eu sabia que ele iria sofrer muito também com isso. Foi por isso também que eu demorei um pouco a tomar a decisão de sair mais por ele, né? Como foi essa tomada de decisão? Como é que isso começa? Como é que você decide sair da igreja? Como é que você comunicou ao seu pai? E o que aconteceu? Eu vejo, até quando eu leio na palavra de Deus sobre a história do filho pródigo, foi parecido. Eu estava numa relojaria, nesse período eu consegui montar o meu comércio, né? E nada estava dando certo, não tinha clientes, não acontecia as coisas do jeito que eu queria. E ali dentro daquela relojaria eu tomei a decisão. Eu pensei assim, eu sei tocar violão, eu sei cantar, então eu não vou ficar mais em igreja, cantando em igrejas, né? Porque eu cantava em Belo Horizonte por vários lugares, e isso não está me dando nada. Eu vou decidir, vou para o outro lado, porque Jesus não me ama. E o que mais, naquela época, me fez tomar essa decisão foi o sentimento de achar que Jesus não me amava. E esse sentimento me fez começar a ter ódio de Jesus. Nossa. E um ódio tão grande que eu não podia ver alguém na rua, por exemplo, com a camiseta escrito Jesus. Isso me dava ódio. Verdade. Eu não podia ver o nome de Jesus, porque eu pensava na minha mente que ele não gostava de mim. Por isso que nada de bom acontecia comigo. E eu pensei, se com Jesus não dá certo, eu vou tentar no outro lado para ver se vai dar certo. É interessante o teu caso, porque você não deixou de crer em Jesus, né? Não, em momento algum. Você acreditava que o bem e o mal existiam. Sim. Se do lado do conhecido como bem a coisa não estava indo, você foi descobrir o lado do mal. Como é que foi isso? Um dia eu tomei uma decisão, hoje eu vejo como uma decisão assustadora, né? Eu saí da minha casa por volta de meia-noite, fui para uma encruzilhada e ali eu me ajoelhei e comecei a clamar o nome de Satanás. E eu dizia para ele assim, se você me der fama, me der o sucesso, a minha vida é sua, você pode fazer dela o que você quiser. Bom, a gente vai fazer uma parada para o intervalo, porque no próximo bloco a gente vai ver como é que, mesmo em meio a essa profundidade, né, da busca pelo sucesso, invocando até o ocultismo, as forças de Satanás para conseguir atingir esse objetivo, Deus resgatou Elias. Então a gente vai para o intervalo e a gente volta já. E no próximo bloco? Se eu morresse, por exemplo, seria lucro para mim. Na sua cabeça você não tinha nada a perder. Eu não tinha nada a perder, às vezes eu usava muitas drogas tentando ter uma overdose.
Porque apesar de estar chegando aonde eu queria, eu não era feliz. Eu não estava conseguindo ser feliz. E aconteceu algo interessante. Já de volta aqui o Identidade, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Quero agradecer a você que é Anjo da Esperança, que faz a Novo Tempo acontecer, graças à sua doação, graças a você realmente fazer parte dessa equipe. Você que não é Anjo da Esperança ainda, por que você não é? O que você está esperando para fazer parte desse ministério que fala de Deus, fala de esperança através dos veículos de comunicação? Você pode ligar para a gente e se tornar um Anjo da Esperança agora. O nosso telefone é o 0 Operadora 12 21 27 30 30. Liga para cá, deixa um recado dizendo que quer ser um Anjo da Esperança e a nossa equipe vai entrar em contato com você. Você pode também mandar um WhatsApp para a gente, é 12 98176 6630. Diz lá, quero ser um Anjo da Esperança e também a nossa equipe vai entrar em contato com você. Você vai preencher um cadastro, vai escolher qual a forma de doação, qual o valor da sua doação. Isso é livre, é a sua decisão e com certeza você vai fazer muita diferença para o que acontece aqui na Novo Tempo, tá bom? Hoje a gente está recebendo aqui o Elias. A gente, quando foi para o intervalo, estava num momento tenso da sua vida, né, Elias? Sim. Onde você invocou as forças de Satanás para que você fizesse sucesso. Você pediu a ele que ele te desse o sucesso e, em troca disso, ele teria a sua vida. Nesse momento, obviamente, você já estava muito afastado de Deus, não estava mais indo à igreja, né, que o seu pai te levava. Você tinha feito uma promessa, inclusive, de que nunca mais entraria numa igreja adventista, né? Eu fiz uma promessa que jamais eu colocaria o pé dentro de uma igreja adventista e comecei a fazer amizade com outros tipos de pessoa que eu não tinha antes. Uhum. E alguns usuários de drogas, outros praticavam ocultismo, né? E eu comecei a praticar tudo isso com eles. Comecei a usar drogas também. Às vezes eu chegava em casa de madrugada e uma cena que assim nunca saiu da minha mente era chegar em casa e às vezes 3, 4 horas da madrugada e ver meu pai ajoelhado. E quando eu chegava, ele falava assim: graças a Deus você voltou com vida. Porque muitos amigos meus, eles morreram por overdose, às vezes estava devendo traficantes, né? E eram assassinados. E quando eu chegava em casa, ele dizia: graças a Deus você voltou. Isso, quando eu falo, até me emociona, porque é uma cena que, se eu pudesse voltar num tempo, eu não teria feito meu pai passar por isso. Só que naquele momento ali, às vezes drogado, né? E ele falava de Jesus para mim, eu ficava muito revoltado. E começava, às vezes, querer quebrar as coisas dentro de casa. Eu não aceitava falar de Jesus comigo. E ele falava: você tem que voltar para Jesus, você tem que voltar para a igreja. E eu falei para ele: nunca mais eu coloco o pé dentro de uma igreja. Não adianta tentar me convencer disso, que não vai conseguir. Você chegou a conseguir alguma coisa nesse mundo do rock, do sucesso? Você conseguiu entrar numa banda, conseguiu tocar na noite? O que aconteceu? Eu toquei em alguns barzinhos, né? Alguns bares me convidavam, eu tocava e ganhava alguma coisa, mas não era algo significante. Até que eu fiz um teste numa banda, uma banda de rock, e eu comecei a liderar aquela banda a ponto de começar a mudar as coisas lá dentro. Eu mudei o nome da banda e eles me deram poder dentro da banda de comandar tudo. E o sucesso que eu queria tanto, eu senti que eu estava perto dele, a fama estava perto. A partir do momento que nós conseguimos, né, já estava num projeto de conseguir um patrocínio de um banco. E o presidente do banco disse: vocês poderão rodar o mundo inteiro fazendo turnê, vocês poderão fazer shows em vários lugares, vocês terão tudo. E eu me lembro que uma das pessoas do banco chegou para mim e disse assim: você tem um carro? Eu falei: não tenho. Você tem casa? Não tenho. Pois é, então se prepare que você vai ter tudo isso, carro importado, vai ter casa, sua vida vai mudar. E aquilo tudo começou a me deixar feliz, mas eu sabia que tudo aquilo tinha o dedo do inimigo atrás disso tudo, né? E eu sabia que um dia eu teria que pagar de alguma forma. Só que... Te dava medo? Te dava um desespero? Qual vai ser o preço que eu vou pagar? Medo não dava, sabe por quê?
Porque todos os dias, nesse período, não teve um dia que eu não acordei pensando em suicídio. Então, para mim, não fazia mais sentido a vida, se eu morresse ou não, qual a forma que seria. Então, para mim, se eu morresse, por exemplo, seria lucro para mim. Na sua cabeça você não tinha nada a perder. Eu não tinha nada a perder, às vezes eu usava muitas drogas tentando ter uma overdose, porque apesar de estar chegando aonde eu queria, eu não era feliz. Eu não estava conseguindo ser feliz. E aconteceu algo interessante, que eu estava indo para o ensaio da banda, a gente iria firmar os detalhes desse contrato, né, desse patrocínio, e eu passei em frente à igreja adventista. E quando eu passei em frente a essa igreja, estava cantando um hino, que é o hino 169 do Inário Adventista, né? E algo começou a mexer dentro do meu coração, porque a partir daquele momento que eu comecei a ouvir aquele hino, eu me lembrei de quando eu era criancinha, com 5, 6 anos, meu pai ali me ensinando as coisas de Deus, né? Ele fazia o culto matinal com a gente todos os dias. E eu me vi naquele momento ali no culto familiar. E apesar de estar vivendo num mundo totalmente de drogas, de ocultismo, aquilo ali mexeu muito comigo. Eu cheguei no ensaio da banda naquele dia e eu não consegui nem ensaiar, não consegui nem conversar. Porque eu fiquei impactado com aquela situação ali. Porque as músicas que estavam cantando naquela igreja, naquele dia, pareciam que era um coro celestial cantando. Não era nem necessariamente o que a letra dizia, mas a harmonia que estava envolvida naquele processo musical. A harmonia, ela me chamou muita atenção, porque eu via que tinha várias vozes. Naquele momento eu tive a nítida certeza que eram os anjos do céu cantando para mim. Parecia que era uma apresentação exclusiva para mim. Aquilo ali mexeu muito comigo, me deu uma vontade muito grande de chorar, né? Sim. Eu me sentei assim na calçada, a hora que chegou no final do hino, eu me levantei para ir embora e eles começaram a cantar o mesmo hino novamente. Aí eu voltei, sentei e a hora que terminou o hino eu me levantei e eles começaram a cantar novamente o mesmo hino. Era um chamado, né? Porque a letra do hino diz: ouve a voz, Jesus te chama, volve já o pecador, ouve a voz de quem te ama, é Jesus teu Salvador. E aquilo ali impactou muito na minha vida. E aí, você realmente foi se voltando para Deus? Você foi se voltando para a igreja? Não, aconteceu algo assim muito interessante, que foi no outro dia eu acordei com esse pensamento de tirar minha vida e à tarde chegou um rapaz e bateu no portão lá da minha casa e eu fui atender. Era um jovem adventista. Era o único jovem que eu recebia na minha casa. E os demais, às vezes, tentaram me visitar, eu fugia, eu não ficava em casa. E ele falou assim: eu quero te levar para um lugar. E eu falei: onde é? Ele falou assim: eu não posso te falar, senão você não vai querer ir. E eu disse assim: não, então eu não vou. E ele insistiu tanto, eu falei assim: então eu vou, tudo bem. Troquei de roupa, vesti minha roupa de roqueiro, né? Entrei no carro com ele, começou a rodar o bairro e de repente ele parou em frente a uma igreja adventista. Quando ele chegou lá, ele disse assim: é aqui que eu vim te trazer. E eu falei para ele: eu não entro nessa igreja nem sob tortura, não adianta você tentar. E ele disse assim: entra só um pouquinho. E ele foi insistindo tanto, e eu pensei comigo: eu vou entrar e vou ficar livre dele. E eu entrei naquela igreja. E quando eu entrei, estava acontecendo um ensaio. É o ensaio do grupo Adoração, o grupo que eu cantava. E eu me sentei no último banco, e aquele jovem se uniu aos demais à frente. E ali no último banco eu senti mais vontade ainda de tirar minha vida. Por quê? Porque eu via que aqueles jovens, eles estavam ali sorrindo, felizes. Eles não tinham dinheiro, não tinham fama, não tinha nada. Mas eles tinham o mais importante, que era Jesus, e eu não tinha mais. Eu abaixei a minha cabeça e naquele momento eu fiz uma oração, seria a oração de despedida. E eu falei assim: Senhor Jesus, eu sei que eu fui longe demais, eu andei em caminhos que eu não deveria ter andado e eu gostaria de te pedir perdão por tudo que eu fiz, mas eu vou me levantar aqui e vou entrar na frente de um ônibus quando passar lá na avenida. Eu não quero mais viver, para mim acabou. E chorando ali com Jesus, eu falei assim: mas se o Senhor quiser fazer alguma coisa por mim, faça nesse momento, porque se for daqui a 1 minuto já não vai valer a pena mais, porque eu vou tirar minha vida.
E assim que eu levantei minha cabeça, um dos jovens se levantou lá no primeiro banco e veio andando assim no corredor da igreja com um olhar fixo em mim, e aquilo até me assustou. E eu pensei, tomara que ele passe direto, vai tomar uma água e não fala nada comigo. Mas ele parou do meu lado e disse assim: Elias, eu posso te dar um abraço? E eu disse para ele assim: pode. Eu me levantei e ele me abraçou forte. E as palavras que ele me falou, nunca mais eu esqueci. Ele disse assim: eu estava lá à frente ensaiando, eu não sabia que você estava aqui. Mas eu senti Jesus falando para mim assim: vai lá atrás, tem alguém que precisa ouvir a minha voz. Uau! E essa pessoa, ele quer tomar uma decisão agora, porque ele acha que eu não o amo. Mas diga para ele que eu amo, que não importa aonde ele foi, não importa o que ele fez, eu nunca perdi ele de vista. Olha, o seu amigo não sabia nada do que você estava passando. Ele não sabia. E aquilo eu achei impressionante, porque para mim era o próprio Jesus me falando, claro, que ainda tinha esperança. E ele disse: vamos sentar à frente. E eu todo envergonhado, porque eu era líder daquele grupo, eu ensaiava eles, eu fui caminhando e me sentei no primeiro banco junto com eles. E eu fiquei envergonhado, porque eu pensei, eles vão me criticar, né, do jeito que eu estou vestido, eles sabem que eu faço coisas erradas, mas não, eles começaram a sorrir. Quando eu lembro assim, é muito emocionante saber como que Jesus nos ama. E a forma que eles me recepcionaram foi algo maravilhoso, porque era como se o filho pródigo estivesse voltando para casa. E eles sorriam o tempo todo de felicidade de eu estar ali. E a música que eles estavam cantando era uma música que tinha uma parte que eu fazia o solo. Aí quando chegou naquela parte, eles pararam de cantar e todos olharam para mim. E eu ali vestido como um roqueiro, comecei a louvar e agradecer o nome de Jesus. E eu saí daquela igreja renovado. Parece que eu tinha descido as águas e tinha me tornado uma nova pessoa. E nunca mais eu senti vontade de colocar drogas, de usar drogas, né? Colocar droga na minha boca. E é impressionante como a música tem um papel importante na sua vida mesmo, né? Porque assim, você queria atingir a fama e o sucesso através da música, mas foi a música que te trouxe de volta, que atiçou o primeiro pensamento, né? Por Deus e por Jesus. A música e o calor humano, né, desses colegas de grupo te fizeram ver de fato Jesus e Jesus falando com você, e você conseguiu sair da posição eu odeio a Jesus porque ele me odeia para eu amo esse Jesus e eu quero passar a minha vida louvando esse Deus. É porque não tem como não amar um Deus tão maravilhoso, claro, que mesmo os nossos erros serem enormes, ele nos ama, nos perdoa, né? E aquele vazio que eu senti no meu coração hoje eu não sinto mais. Porque eu acredito que através da separação dos meus pais, eu me sentia como se eu fosse órfão, né? Mesmo tendo meu pai perto ali de mim. Mas depois disso minha vida se transformou, Jesus me deu tudo de volta. Amém. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa extremamente feliz, né? Que bênção. Tenho uma esposa que me ama, a Késia, tem meu filho o Miguel, que é tudo para mim. E eu sou um cara completo hoje. Que com bênção. Jesus. Que alegria ouvir isso. A felicidade veio de Deus, né? E Deus completou tudo o que estava faltando realmente. Elias, muito obrigado por ter vindo e ter compartilhado um testemunho tão forte. Você mandou um e-mail para a gente, né, contando a sua história. Muito obrigado porque você fez isso. Eu tenho certeza que a forma como Deus falou com você e preencheu esse vazio pode ajudar muita gente que está passando pela mesma situação. Então, que Deus continue te abençoando ricamente. Amém. E que todos, né, que estão assistindo possam entender que Jesus, ele nos ama. Amém. Apesar de qualquer dificuldade e da nossa rebeldia, né? Ele está ali do nosso lado. Está do nosso lado. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. A gente volta com mais uma história emocionante. O Identidade está com você sempre de segunda a sexta, às 11h30 da noite, justamente para contar esses encontros incríveis e de como Deus transforma tudo sempre nas nossas vidas. Até o próximo programa. Tchau, tchau.